Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Integrar. Sou Ronaldo Trescente e nessa oportunidade eu tenho a honra de estar trazendo aqui o Dr. Cláudio Filgueiras Pacheco Moreira, mais conhecido como Cláudio Filgueiras, que é gestor do Banco Central, né? Eu participei o ano passado de um evento no Banco Central, o 3F, que é Floresta, Finanças e me ajuda aí, Cláudio. E Futuro. E Futuro, isso mesmo. E fiquei muito feliz, né? Um evento de excelência. Tive a oportunidade de conhecê-lo e falei, tá na minha rede, né? Tá no meu radar. E agora tenho então a felicidade, nos encontramos no Ministério da Agricultura recentemente, onde a federação da qual eu sou diretor apresentou um primeiro resultado da mensuração de carbono no mundo tropical. E aí falei, Cláudio, né, agora não vamos deixar passar mais. Então hoje eu estou tendo a felicidade e a honra de estar trazendo ele aqui para contribuir, para compartilhar toda a sua experiência com crédito rural, com seguro, pro agro. Ele que é gestor dessa área, mas ele vai falar mais dele mesmo. Então, Cláudio, muito bem-vindo, muito obrigado, né? Você está tirando um tempo para vir aqui compartilhar a sua experiência, todo o seu conhecimento. Gratidão, né, por você estar vindo aqui. Eu que agradeço, Ronaldo. Muito obrigado pela sua oportunidade. Se tem uma coisa que eu gosto é de falar um pouco do que a gente faz, falar de modo assim emocionado, alegre, porque eu gosto do que a gente tem feito. E aquele evento que você me conheceu no 3F foi exatamente a honra que eu tive de fazer a palestra de abertura e ter muita gente que gostou e entendeu o que nós estamos falando. E hoje eu vou ter a oportunidade de falar um pouco do que eu falei aquele dia e mais um pouco do que é a trajetória profissional, do que é o Cláudio Filgueiras, né? Maravilha. Cláudio, né, eu tenho a sensação, assim, como um cidadão comum, né, que a gente vê aquele prédio do Banco Central e pensa, nossa, será que tem gente lá dentro, né? Será que ali tem a Casa da Moeda? Deve ser aquele negócio assim fechado, né? Você não pode nem piscar lá dentro que está te vendo. Eu percebo que tem um estigma, né, daquela coisa do Banco Central, até parece que é um extraterrestre, né? E estou muito feliz que você esteja vindo aqui para compartilhar e mostrar que vocês, né, têm um trabalho muito sério, um trabalho muito efetivo, né, para segurar as contas do Brasil, né? O Banco Central, a gente vê aí, só fica falando, o Banco Central aumentou a taxa de juros, aumentou a taxa de juros, aumentou a taxa de juros. Para nós da agricultura, aumenta a taxa de juros, né, fica mais caro o recurso para a gente fazer investimento. Mas a gente vai conversar isso daqui a pouco, né? Antes, né, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Então, né, quem é Cláudio Filgueiras Pacheco Moreira? Fala um pouquinho da sua vida, da sua trajetória pessoal, profissional, né? Conta aí um pouquinho para a gente. A gente sempre começa assim, a gente quer conhecer um pouquinho a história das pessoas, né? Para saber o seu passado, o seu presente e a gente imaginar o futuro. Tá, joia. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pela sua oportunidade. A gente depois vai falar um pouco do que é o Banco Central, que sempre é taxado como uma caixa preta, mas hoje em dia o que a gente mais faz é tentar se comunicar com a sociedade, mostrar o que nós estamos fazendo e estar numa oportunidade como essa, fazendo um podcast, mostrando o que nós estamos falando e discutindo sobre os temas que nós trabalhamos e tentamos trazer sempre o melhor para o Brasil. Cláudio Filgueiras é uma pessoa que nasceu em Niterói, interior do estado do Rio de Janeiro, que antes era a capital do estado, e depois tinha Guanabara, que é ex-Distrito Federal. Niterói é carioca? Como é que explica para mim? Eu não entendo. É a situação da discussão importante, porque os cariocas falam, carioca da gema é quem nasceu no estado da Guanabara, no antigo Distrito Federal, e quem nasce do outro lado é Fluminense, né? Por acaso, que é quem nascia no estado do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com o time. Não, mas apesar de eu ser tricolor, tudo bem. Tá mas não tem nada a ver com o time, é uma cidade do interior, assim, é uma cidade menor, mas, sim, é uma cidade bem menor, bem mais simples e que quando figurou vários anos como um dos melhores locais para morar no Brasil, que hoje em dia já está bem longe disso, ela fez uma migração muito grande da capital para o outro lado da ponte, o outro lado da poça d'água, que é o outro lado da Bahia. Perfeito. Então cresceu muito, ficou pequena, apesar da minha vida inteira ter sido estudando
Depois, lá do ensino médio, do outro lado da poça. Eu estudei no Rio de Janeiro, eu estudei na UERJ, estudei na Escola Naval. Então, eu comecei estudando lá em Niterói, filho de médicos. Meu pai já tinha falecido, minha mãe ficou com 3 filhos pequenos para criar, 11, 9, 7, mas também médica. Aí eu fui para uma unidade militar para não servir. Eu acabei sendo o primeiro aluno e continuei. Mas depois de lá, fiz minha trajetória estudando na UERJ, indo para o Banco Central, fazendo mestrado na UERJ, dando aula, porque o aluno de mestrado tinha que dar aula. Verdade. Acabei gostando da aula. Eu fui colocado no meio do mestrado para dar uma aula, ajudar um professor. Ele falou, você já trabalha no Banco Central? Você conhece disso? Fica com a turma. Foi no primeiro dia, depois me devolveu no último. Aí o UERJ me contratou, dei aula na graduação, depois dei aula no UFRJ, dei aula em pós, em vários locais. E passei vários anos nesse meio aí, em função da minha experiência. Mas no Banco Central mesmo, eu já tenho um pouco mais de 27 anos e rodei tudo quanto é área no banco. Isso foi bom para mim. Que legal. De formação, você é contador? Sim, eu estudei na Escola Naval, que é um curso superior, é considerado a faculdade mais antiga do Brasil, um curso militar, mas tem uma formação muito pesada na parte de engenharia, na parte de exatas, né? Muita matemática, muito cálculo, muita mecânica, dinâmica, essas coisas todas. E essa parte de formação de administração, porque eu fui oficial da área administrativa. E aí depois eu fui estudar na UERJ, fiz um curso de contabilidade, fui um bom destaque lá. E depois na UERJ eu fui fazer mestrado em contabilidade financeira. Na época que ninguém falava de um tal de derivativo, né? Montar um derivativo, estudar um derivativo. Mas isso era uma coisa que envolvia muita matemática e uma contabilidade que no Brasil não se tinha direito. E a minha dissertação de mestrado foi disso. Se você me fala em derivada, eu estou correndo, né? E fiz engenharia agronômica, a gente tinha um pouco, né, dessa parte pesada de cálculo 1, cálculo 2, né, derivada, logaritmo e outras coisas, assustava muita gente. E a gente estava falando antes, né, Cláudio, dessa formação que tem a Academia AMAN, Academia de Agulhas Negras, o ITA, Instituto de Tecnologia de Aeronáutica. Era uma formação, e né, muito forte, né, de estratégia, de matemática, de cálculo. É muito interessante como é que filho de médico vai demandar para engenharia. Pensei que você fosse para humanas ou biologia, né? Meu irmão é médico e nós dois éramos muito bons em matemática e cálculo. Nós dois estudamos na escola militar, ele também foi primeiro aluno, só que ele só para medicina eu fiquei. Meu irmão hoje faz cirurgia, um cirurgião, faz transplante de fígado. Mas, assim, eu tinha uma formação muito pesada em matemática, os cálculos 1, 2, 3 e 4, sempre fui um bom aluno e isso ajudou muito. Perfeito. E me ajudou a entender muito mais o quê? O mercado financeiro. Uma migração, hoje, muita gente faz engenharia e acaba migrando para onde? Para o mercado financeiro. Então, minha formação matemática pesada ajudou. E a contabilidade complementou, porque eu comecei a entender bem o cálculo financeiro e o espelhamento contábil para entender o funcionamento de todas essas instituições financeiras, porque no Banco Central eu entrei para trabalhar onde? Supervisão bancária. Então eu fiscalizava bancos, fiscalizava mesas de operações, os negócios, as coisas que os bancos faziam. Aí depois eu vou falar um pouco mais de onde eu andei dentro do banco para vir parar no crédito rural. Que legal. Você sabe que a gente tem um estigma da matemática, né, Cláudio? Porque às vezes há uma dificuldade dos professores na didática com a matemática, todo mundo assusta, né? Aquele trauma. A matemática, né? Pelo amor de Deus, a gente treme quando fala. Mas eu senti isso na minha formação no primeiro grau. Eu tive a sorte de ter uma professora excelente de matemática. E eu fui muito bem colocado também. E aí, acho que isso, né, mais o DNA de ser filho de produtor, eu acabei indo para a engenharia agronômica. E o fato de estudar e gostar da matemática, né, depois a gente entra para o curso e fala assim, mas por que eu não sei como é que eu vou usar isso? Por que eu estou fazendo cálculo, né, num curso de agronomia? Mas depois você tem que fazer o uso, né, dessa matemática, bendita matemática, para tudo que você vai fazer, começando pela regra de 3, né? Que a gente fala assim, que para ser um bom agrônomo, tem que saber regra de 3, tem que falar depende e tem que calçar uma botina. Né? Mas, Cláudio, eu queria que você falasse um pouquinho mais também,
que levou você a atuar com crédito rural nas cooperativas de crédito? Né? Você falou que foi para o Banco Central, mas antes do Banco Central você atuou também com cooperativismo? Não, eu sou neto de produtor rural, então tem um pouco disso no Tá na DNA. veia Tá também. na veia. Que E legal. quando garoto, até os 16 anos, eu ia muito na propriedade, via alguns cuidados que meu avô tinha, algumas Passava coisas. férias? Passava férias e às vezes eu ficava os meses inteiros de férias lá. E viu todo o cuidado que ele tinha em fazer o equilíbrio da propriedade, que é algo que a gente vai falar um pouquinho depois, e que assim, estava no DNA de alguém e acaba vindo para o seu DNA naturalmente pelo fato de ser um neto e gostar muito, né? Certo. E no Banco Central, o que aconteceu? Quando eu entrei no Banco Central, olharam minha formação anterior. Ele estudou na Marinha, estudou na escola, boa formação matemática, fiscalização de bancos. Eu olhava bancos de investimento, bancos de tesouraria, que envolviam a matemática mais pesada. E, na época, o derivativo era o grande vilão dessas coisas. Fazer conta, tinha que entender de matemática. Aí, depois disso, nessa área, eu trabalhei com bancos públicos, crédito, banco de crédito. E aí, uns 5 anos depois que eu estava trabalhando no banco, mais ou menos, em 2004, eu entrei em 97, concurso 97, comecei a trabalhar em 98. Em 2004, criaram uma área não bancária, que cuidava de corretores, distribuidores, mercado de capitais, cuidava de cooperativas, consórcios, administradores. Então, depois de lidar com os bancos, eu fui para essa área. Lidei muito com mercado de capitais e depois, por tabela, em cooperativas. Aí, como eu trabalhava no Rio, no banco, e fui para São Paulo cuidar dessa parte de mercado de capitais, aí comecei a ter mais contato com cooperativismo e mercado de capitais. E depois fui para Brasília justamente para poder tocar um projeto, ser responsável por um projeto que foi reorganizar o não bancário. Tinha um projeto bancário e não bancário. Nós tivemos que reorganizar mais de 600 empresas. Muitas saíram, muitas foram incorporadas e uma parte considerável, a parte considerável ficou dentro do mercado funcionando normalmente, mas 608 empresas saíram. É óbvio que 5% delas, 4, alguma coisa, tiveram que ser liquidadas. Então, tenho uma experiência de ter participado de fechamento de muitas instituições, inclusive cooperativas, corretoras, essas coisas todas. Então, você começa a entender um pouco desse negócio. Perfeito. Cláudio, eu lembro também que, né, o cooperativismo de crédito no Brasil levou um tempo para o Banco Central regulamentar e tornar possível o exercício, né, das cooperativas. Não sei se você vivenciou essa fase, melhor dizendo. Você pode falar alguma coisa disso? Eu lembro, porque eu já participei, né, do sistema Sicob, Sicredi, e eu sei que a implementação do crédito rural, cooperativas de crédito, levou um tempo, né, até que o Brasil organizasse isso. Você teve participação nisso também? Tive. Eu lembro até hoje, quando eu conheci o atual presidente do Sicob, quando teve um problema com uma cooperativa no Rio de Janeiro, lá nos idos de 2002, 2003. E nessa época que nós vimos é que o Banco Central começou a trabalhar muito pesado, até um pouco antes disso, de regulamentar melhor as cooperativas, porque isso é algo que, sim, é o futuro, é o que funciona. Por mais que a gente fale, por exemplo, o mercado americano, é um mercado que falam muito dele. 10% do mercado americano é cooperativa de crédito. Aí você, quando entra na Europa, você começa a ver a França, a Bélgica, esses lugares você tem 20, maior, 25, né? É maior ainda. Rabobank é um banco cooperativo. Então, é algo, sim, importante. Então, quando eu fui para essa área não bancária, eu comecei a me dedicar ao cooperativismo. Participei de projetos, eu na área de fiscalização e outras pessoas na área de regulação. Então, comecei a entender um pouco mais. E o dia que eu fui parar em Brasília nessa reorganização... No dia que você veio para cá, né, que você quer dizer. No dia que eu vim para Brasília, porque nós estamos em Brasília, né? Eu sempre falo, já estou há 13 anos aqui. No dia que eu vim para Brasília, eu toquei esse projeto e o mais importante, como eu era encarregado da supervisão dos sistemas cooperativos e dessa parte, dessa reorganização, eu tocava os dois, começamos a ver o seguinte, as cooperativas de crédito, algumas delas tinham 60%, 70% da carteira de crédito delas com crédito rural. A gente falava, cara, a gente tem que entender um pouco mais. O Banco Central, em 2012, criou essa área que eu hoje estou à frente, que é para supervisionar o crédito rural. Mas, na época, eu tinha essa outra área, a gente estava tentando entender por quê. Eles iam supervisionar o crédito rural, depois a gente vai falar um pouco mais disso, e nós tínhamos que olhar o risco. Sem conhecer
como funciona a carteira, você não tem como avaliar o risco. Então, foi aí que eu comecei a entrar mais. Cooperativismo, reorganização societária, trocar, incorporar, ajustar os sistemas e a parte de entender melhor o risco das suas carteiras. Maravilha, muito bom, né? Você, nesse trabalho aí, certamente você contribuiu muito, né, para o desenvolvimento do cooperativismo. Eu já trouxe em algumas oportunidades gente do cooperativismo de crédito para falar, vou trazer, né, um outro sistema em breve. Eu vejo que o papel é muito importante, né, essa ação das cooperativas que estão mais próximos do produtor rural. Mas no Brasil, né, a gente tem uma inversão. Outros países, o cooperativismo de crédito chegou primeiro, antes, para dar suporte para a cooperativa de produção. O Brasil foi inverso. Nós começamos pelo cooperativismo de produção, depois que implementou o cooperativismo de crédito. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também, você tem livros publicados, né? Fala um pouquinho para nós aí da temática, dos títulos, né? Dos seus livros, o que você aborda, para depois a gente compartilhar isso com o nosso público. Tá bom, Ronaldo. Isso é interessante. Mas antes do livro, essa temática do cooperativismo que voltou nela, que eu acho muito importante. Fica à vontade. Essa temática do cooperativismo é legal porque é uma temática que a gente viu, o cooperativismo foi a base de tudo, as cooperativas de produção no Brasil, elas começaram bem, mas as cooperativas de crédito começaram juntas, mais desorganizadas e não tuteladas. Por isso é que depois é que o Banco Central investiu pesado para poder ajustar. Mas voltando nos livros, fui fazer mestrado na UERJ, como todos os alunos de mestrado acadêmico, um semestre de aula você acaba ganhando para poder dar na universidade, ajudando um professor. Aí eu fui ajudar um professor para dar uma disciplina chamada Contabilidade de Instituição Financeira. Eu já trabalhava no Banco Central já há 2 anos só, mas tinha uma experiência contábil de ter mexido com isso lá atrás, lá na Marinha, que eu era gestor de recursos públicos, né? Então, eu fui dar aula de contabilidade de instituições financeiras trabalhando na supervisão do Banco Central. Aí, quando eu peguei um professor que já ia aposentar, ele falou no primeiro dia, me apresentou, olha, você tem um cara do Banco Central aqui, ele vai me dar aula, ele é aluno do mestrado, mas vocês fiquem com ele o semestre inteiro. Aí eu fui dar aula naquele semestre, adotei um livro de um colega do banco, e vi que o livro do colega do banco era um livro muito mais teórico e quase não tinha exercício. Então, eu montei uma apostila de exercício ao longo daquele semestre. Que legal. Para o livro dele. Aí a UERJ gostou, me contratou, dei aula lá mais um tempo na UERJ, e depois fui contratado por outras universidades que conheciam dessa matéria. Aí eu adotava o livro, mas fiz um caderno de exercício. E depois de um tempo, que o livro dele ele demorou a atualizar, o meu caderno de exercício ficou maior que o livro dele. Que bacana. E aí, o que eu fui? Eu fui na mesma editora, falei, cara, deixa eu publicar esse livro. Não, vai concorrer com ele. Aí, na época, tinha a editora Elsevier, que estava entrando, era uma editora científica, estava entrando no mercado de concursos. Aí, falou, vamos fazer um livro para quem vai fazer concurso, vai fazer prova, que usa essa matéria? Vamos, Manual de Contabilidade Bancária. Peguei um resumo do COSIF, um resumo das normas contábeis, mas recheada de exercício, mais exercício do que teoria, e fizemos o livro. Eu passei 5 edições, em 6 anos eu fiz 5 edições, vendendo 1.000, 1.200, 1.500 livros por ano. Assim, fiquei empolgado, gostei, falei, agora eu vou transformar esse livro num livro acadêmico. Foi quando a editora foi comprada, foi para outra. Falei, tem que começar tudo de novo. Aí eu vim para Brasília. O tempo deve ter ficado escasso. Não, eu vim para Brasília, meu tempo ficou escasso. Eu vim trabalhar nesse projeto que eu lhe falei, de reorganizar 600 instituições, acabei deixando um pouco de lado. Aí, recentemente, eu comentei num evento que eu queria voltar para o meio acadêmico, aí teve um pessoal de São Paulo, da USP e da... Eu não sei se é da USP, acho que outra escola lá de São Paulo, de finanças, daqui a pouco eu lembro, mas assim, eles são ligados à USP, acho que é da Álvares Penteado também, agora lembrei, da Álvares Penteado, eles fizeram um livro, né? O Eric me procurou. Cláudio, eu vou usar o mesmo texto, que a gente, como a editora comprou a outra, Manual de Contabilidade Bancária, mas eu quero te chamar para escrever 2 capítulos que eu sei que você gosta muito. Crédito rural e cooperativismo de crédito. Então, nesse livro, que ano passado foi indicado para o Jabuti, acabou não ganhando, já está na 2ª edição também vendendo, uma edição em 1 ano e meio, tem uns 30 capítulos, mas esses 2 capítulos o Eric reservou para mim, e é o livro que assim, a gente acha que tem funcionado bem e as pessoas têm elogiado esses 2 temas. Por quê? São temas práticos onde da primeira para a 2ª edição, normalmente ninguém muda nada.
Eu mudei um pouco, porque o crédito rural evoluiu nesses anos, a cooperativismo evoluiu, mudaram a lei, eu tive que reformular 2 capítulos, então eu escrevi de novo mais 2 capítulos. Que bacana. E essa segunda edição vai sair em breve agora. Muito bom. Então, depois, se você puder compartilhar isso, né, com o nosso público, passando para a gente o link, o acesso à editora, o título, reforçando o título, a gente coloca isso na edição, né, para que o nosso público, os estudiosos, professores, pesquisadores possam, né, ter essa informação, quem sabe até quentinha, né, com essa edição revisada aí. Né? Muito legal essa evolução, você está acompanhando. Muito bem, você estudou fora também, você foi lá para Londres, né? Não sei se você pode me esclarecer se for fazer uma pós-graduação, um MBA, né? Mas queria que você falasse um pouquinho, lá você já trabalhou um pouquinho com riscos climáticos, né? A gente hoje está sentindo na pele, né, o que é essa questão de alteração climática com extremos, né, Cláudio? É temperatura elevada, é seca, estamos passando por um estresse hídrico aqui na região, agora Brasil Central, o Sul, né, vem sofrendo aí por vários anos já, é seca, depois é tromba d'água, né, inundação e tudo mais, mas isso não é só acontecimento dessas catástrofes climáticas que está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo todo, isso tem nos preocupado, e claro que, né, para essa atividade, seja agrícola, seja financeira, principalmente o risco, a alteração climática aumenta o risco, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, que você já estudou há um tempo, né, essa questão de risco e como isso pode impactar o sistema financeiro, a sustentabilidade. Fala um pouquinho para nós dessa experiência e as lições que você trouxe disso para a gente. Ronaldo, muito interessante, porque eu lembro quando eu entrei no banco, a parte de risco era assim, moda Basileia, vamos implementar Basileia no Brasil, que é Basileia, é o Banco Central dos Bancos Centrais. Falou risco, a gente treme, não quero nem correr, né? Mas eu entrei como assim de cabeça nisso, gostava disso muito, e de um tempo para cá a gente começou a entender que no mercado financeiro, se você tem uma atividade agrícola grande, como tem no Brasil e outros lugares do mundo também que tem atividades grandes, financiadas, elas estão dentro do sistema financeiro. Se tiver um problema climático, que é a céu aberto, a gente fala, um agricultor é uma pessoa que pega 10 milhões de reais e bota a céu aberto. Indústria é céu aberto. Sim. Então o que acontece? Ele pode perder. E a instituição financeira tem que estar preparada e mensurar isso daí. Perfeito. Então, esse curso que foi feito em Londres, na verdade, foi um curso que não foi presencial, porque tinha pandemia. Talvez seria até interessante ter passado um tempo lá, como eu já tinha feito um curso lá atrás, por conta dos executivos do banco, às vezes eles têm alguns cursos e montam. Foi a Universidade Corporativa do Banco Central que montou isso. Certo. Que eu fui a Harvard, fiquei um tempo estudando, fui lá, fiquei uma semana, tive contato com outras pessoas, isso é bom. Esse curso foram 20 semanas, onde você tinha um material para estudar e toda sexta-feira debatia e teve algumas palestras. É bom que a gente debateu com gente de Banco Central da Europa, Banco Central da Inglaterra, certificadoras na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália. Então, foi um negócio legal porque foi um curso que foi oferecido. A Universidade Corporativa do Banco montou para servidores do banco e outros locais, mais de 70 pessoas, 20 semanas. E quem quisesse ter o certificado, fizesse um trabalho no final, entregasse, o professor avaliasse e dasse ok, já tinha o seu certificado. Eu, lógico, não ia deixar de fazer. Fiz as 20 semanas, debati, estudei. Fiquei até bem conhecido porque eu fiz algumas perguntas que, sem querer, alguns professores ficaram meio no corner e acabaram ficando, sim, pessoas que conversam comigo até hoje, que são gestores e certificadoras. Eu fiz alguns questionamentos para eles de algumas situações específicas de certificação que eu acho que são muito interessantes hoje. Por quê? O agricultor que é ciente, zeloso com a sua atividade, ele sabe que preservar a biodiversidade e tudo que está em volta dele vai trazer um bom resultado. É verdade. Então, hoje, quando você não tem alguém ciente disso, aí você tem dor de cabeça. É óbvio, a gente está enfrentando no Brasil efeitos de coisas daqui e do resto do mundo. O mais difícil é conscientizar todos, mas se a nossa agricultura começar a ser consciente, nós começarmos a tirar os que são maus e deixar os que fazem direito, a gente vai andar muito, muito, muito. Então, estudar esses riscos para nós foi muito bom.
foi aprofundar em algo que a gente já estava vivenciando no mercado. Vivenciando. Eu sou o gestor e administrador do Proagro, que é uma espécie de seguro público. O que a gente mais faz é matemática calculatorial, então a matemática ajuda muito a gente montar as estruturas, que a gente vai falar um pouco mais. Mas isso daí é exatamente o que a gente está vivenciando hoje. Um efeito grande que a agricultura tem que se preparar. E zonas de transição climática, que é o sul do país, tem que começar a pensar, será que realmente essa cultura é razoável para cá? Eu tenho 1.500 milímetros de chuva por ano, mas a chuva é irregular. Eu não posso usar as culturas anuais, talvez eu tenha que usar uma cultura perene. Mas vai conversar com o produtor para trocar. Vai o Banco Central querer falar isso. Apesar de eu lidar com agrônomos e ter no DNA isso, não é tão simples de mexer. A gente tem que trabalhar numa política brasileira. Você tem razão. Uma quebra de paradigma, né? Uma interferência quase que cultural, né? E uma resistência. A gente tem uma resistência cultural muito grande. Ô Cláudio, eu vou explorar você nesse sentido um pouquinho mais. Quando você estudou isso lá fora, o pessoal já tinha implantado lá o fundo catástrofe, que é uma coisa que nos preocupa aqui. Já tinha alguma experiência quando você fez esse curso lá em Londres? Ronaldo, essa parte do fundo de catástrofe é algo que, sim, as seguradoras, mundo afora, vários países que têm seguro rural, eles têm o quê? Incentivo de governo, e geralmente todos eles têm um fundo de catástrofe, porque eu diria que é um fundo para quê? Você chegou... garantidor? É um garantidor. É um garantidor, mas assim, não é bem um garantidor, porque ele não vai ser usado para todos os eventos. Vamos supor, eu tenho uma seguradora, ela faz o seguro, aí vai distribuir esse risco nas resseguradoras, e as seguradoras ficam com esse risco. Só que o dia que você tem um evento muito extremo, o prêmio da seguradora e da resseguradora todo vai ser consumido, não vai ter resultado nenhum ali. Perfeito. Então, para que serve esse fundo? É justamente para equilibrar... Suportar esse desastre, ou esse além. Por exemplo, no Proagro, que eu sou o gestor, o fundo de catástrofe é o Tesouro. Teve um ano que eu tive que pagar, nós tivemos que pagar 10 bilhões e meio no Proagro. Esses 10 bilhões e meio, a gente só estava com um orçamento de 4 ou 5 bi. Perfeito. Imagina só, teve que fazer um aporte assim, gigante. Recorre ao Tesouro. Recorre ao Tesouro. Por isso que eu falo, no Brasil a gente precisa também trabalhar nesse sentido, tá? Não é só no Proagro, mas é nos seguros rurais e tudo mais. Então isso é extremamente importante para quê? Para que a gente consiga ter o equilíbrio. Por exemplo, o americano ele tem, um agricultor nos Estados Unidos, você entra num banco, você não faz um crédito sem o seguro. Sem o seguro. E eles têm um investimento pesado americano, não é nos juros. Por isso que eu falo que o Brasil tem que evoluir. A gente tem que parar de investir no juro. O juro banco vai dar menor se o produtor tiver o seguro. Então, ele entra lá, tem seguro. Você entra na Espanha, é obrigatório. Você entra em... México também tem. No México também tem seguro. Tá? Então, Espanha, México, Estados Unidos são exemplos que a gente já leu. Todos eles têm seguro. E toda vez que você tem um seguro, tem por trás um fundo de catástrofe. O fundo de catástrofe tem que ser bem usado, bem estruturado. Não pode ser usado para os amigos A, B, C ou D. Ou pode se achar que uma região... tive um problema aqui, vou usar o fundo de catástrofe para tudo. Não. Você vai usar o que foi além daquela calculatorial, daquele limite predatorial que foi montado. Não dá para ir muito além disso. Ô, Cláudio, se eu pudesse comparar, você vê se a minha metáfora está correta. Seria mais ou menos aquela poupança que o brasileiro tem, que ele guarda aquele dinheirinho e vai juntando, e se ocorrer algum problema aí de um imprevisto, ele tem lá e vai recorrer àquela poupancinha que ele tem lá, que ele põe um dinheirinho todo mês, né, uma sobrinha, tal, é mais ou menos isso? Eu diria que é parecido, tem muito a ver com isso, é mais ou menos isso, e eu vou ainda dizer mais. Eu falo muito com o pessoal soja, nós tivemos vários anos bons de soja. Sim. Qual seria o razoável dos produtores que ganharam muito dinheiro com agricultura, não soja, com commodities em si? Não comprar terra, guardar um pouquinho. Não compra terra, guarda um pouco. Pode comprar terra? Pode, mas a terra está cara, porque está produzindo muito, está no boom. Sim. Guarda um pouco. Aí você tem mais alguns anos ruins. Aí o que acontece? Pô, os anos ruins, se ele tivesse essa poupança, ele talvez conseguisse liquidar o crédito ou melhorar a situação dele e fazer. Inclusive, a gente tem na cabeça no banco
é uma estruturação de um fundo até muito maior do que só das seguradoras. Teria que ser... É óbvio, isso é uma ideia muito do Cláudio, que vai estar sendo conversada, discutida, nós estamos estudando, eu tenho uma equipe técnica muito boa no banco, apesar de ser... O pessoal fala, pô, Banco Central só tem economia. Tudo bem, todo mundo ali respira economia 24 horas por dia. Mas eu tenho, junto com a minha equipe, agrônomos, que foram agrônomos durante 10 anos, inclusive o meu substituto é alguém que foi um professor de agronomia e depois veio trabalhar no banco. Então tem 20 anos em cada lado, então ele conhece bem. Fico Aí feliz eu tenho o chefe do sistema, que é um agrônomo com doutorado em TI. Eu tenho o pessoal da fiscalização, que é cheio de engenheiro ambiental, e na regulação também tem engenheiro ambiental. Então, são pessoas que conhecem multidisciplinar, uma equipe, que bacana. Muito bom. Bom, a gente vai fazer uma paradinha assim, um pit stop para tomar uma água, um café, porque ninguém é de ferro, né, Cláudio? Mas a gente retoma daqui a pouquinho para conversar mais. E eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, né, que é uma empresa de fertilizantes mineral misto natural, lá de Tocantins, que está fazendo um sucesso danado. É um fertilizante natural que a gente está substituindo a importação de fertilizantes. O Brasil precisa também dessa soberania, né, deixar de depender de fornecedores internacionais para a gente ter os insumos para produzir. Nós somos excelência em produção, né, e a gente precisa ter segurança, previsibilidade. Mas é isso, a gente volta já, muito obrigado, viu? Olá pessoal, sou o Ronaldo Trescente do podcast Pode Integrar das lives LPF. Estou em Liso Eduardo Magalhães, na Bahia, onde eu vim aqui apresentar o fertilizante Gefoscal. É um fertilizante mineral misto que é mais nutrientes, um novo conceito em nutrição de plantas. É a construção de perfil de fertilidade, é a eficiência na entrega de 99% do fósforo, é rico em cálcio, enxofre e silício. Silício é resiliência, silício é resistência a pragas e doenças. É mais fertilidade, é mais rentabilidade, é mais economia e sustentabilidade. Dando continuidade aqui ao nosso bate-papo com o Dr. Cláudio Filgueiras, do Banco Central, nosso gestor de operações de crédito rural e Proagro. Cláudio, você comentou, né, no bloco anterior que o produtor rural dos Estados Unidos, ao acessar o agente financeiro, 99,9% faz o seguro agrícola, certo? Por que aqui no Brasil não faz ainda e o que a gente tem que fazer, né, para que o nosso produtor, tomador de crédito rural, vire a chave e entenda que é fundamental fazer? Pergunta muito difícil, mas vamos falar um pouco. Primeiro, no mercado americano não existe essa obrigatoriedade, mas as instituições financeiras, naturalmente, pelo tipo de clima e tudo, elas chegam, olha... Dependendo da atividade, eu não faço sem. Então, hoje, você vê o mercado americano 90-10. Brasil, 90% no mínimo, 90, mais de 90%, está assegurado. Tinha visto o número há pouco tempo atrás, estava 89 alguma coisa, 90. Então não chega ao que eu falei, não. Então vou corrigir. Não, mas não é bem assim. De algumas regiões, talvez seja 100%. Sim, em outras, talvez ele tenha um pouco menos. Mas, assim... Eu gosto de usar sempre o parâmetro 90-10. 90-10. 90, não é bem isso, tá? No Brasil e lá, mas assim, é um parâmetro bom para se usar. Generalizando aí. Generalizando, 90-10. 90%, se você entrar numa agência, entrar no local nos Estados Unidos e quiser financiar a sua produção, sem seguro, não rola. 10% às vezes até consegue. No não Brasil, é obrigatório, mas a consciência do produtor. Consciência do produtor e quem está dando crédito. Perfeito. Aqui no Brasil é o contrário. 90-10. Só tem 10% de seguro e 90% não tem. E nós, num clima tropical que é mais instável, menos previsível... Eu diria para você o seguinte, o clima americano eu teria mais medo do que aqui para fazer seguro. Então, por isso que eles fazem lá. Agora, só que lá a agricultura é uma cultura por ano. Aqui você tem 2, 3. E onde você pega a região sul, região de transição climática, lá é onde só lá tem seguro. No centro-oeste não tem. No Nordeste não tem tanta. Olha, Cláudio, nós estamos passando por um veranico aqui muito sério. Sim, se eu fosse um produtor do Centro-Oeste, eu teria feito seguro desde lá de trás. Por quê?
Porque 90% das vezes não tem problema, mas o dia que tem, se ele não estiver preparado, foi aquilo que eu falei no bloco anterior do produtor. Anos de vacas gordas que ele recebe, que tá bom, ele tem que guardar o dinheiro dele. Por quê? Porque ele vai ter algum ruim. A agricultura não é 100% de tudo funcionando. Não existe isso. O que existe é que, em alguns momentos, eu posso ter uma transição. E aqui no Centro-Oeste você tem o seguinte, você tem efeitos que vêm da própria Amazônia, os efeitos aqui do Cerrado, da estrutura, lá no sul, a área de transição climática. Então, todos esses lugares deveriam ter seguro. No Brasil, inclusive, é o contrário, Ronaldo. Tem uma lei que proíbe de associar o seguro ao crédito rural. E a gente sempre fala, se você vai colocar dinheiro público, por que você vai proibir de ter algum tipo de proteção, algum mitigador de risco? O importante que eu gosto de falar, além do seguro, é o seguinte, toda atividade agrícola tem que ter uma mitigação de risco. Pode ser que essa mitigação de risco seja a qualificação técnica, o período de plantio, o tipo de cultura, ou a qualificação de risco, a mitigação de risco venha por seguro. Então, o mitigador de risco deve ser algo obrigatório para toda atividade agrícola. Só que a mitigação, ela não necessariamente é só o seguro. O seguro é importante? É. Mas, por exemplo, qual pode ser a mitigação? Uma instituição vai te financiar. Ronaldo, é o seguinte, para essa região que você vai plantar, você tem que plantar nesse período. O zoneamento. O zoneamento agrícola. Você tem que plantar nesse período, risco climático. Você tem que plantar nesse período, usar essa técnica e esse tipo de semente. Perfeito. Se você não usar, eu quero um seguro. Não, se você usar, de repente, essa qualificação técnica eu topo fazer. E aí, quando a gente começa a entrar em algumas regiões do país, a gente vê operações ocorrendo, as pessoas fazendo seguro, mas quando você vai olhar por trás a técnica utilizada, por exemplo, eu sou administrador do Proagro. Tem determinadas regiões e produtos que de 10 vezes a pessoa perde 9. Eu pergunto, eu vou financiar essa pessoa ou não? Mas como a gente tem esses programas de incentivo aqui no Brasil, acabam essa pessoa sendo financiada. Nós já tivemos várias situações onde nós tivemos que trabalhar. Olha, determinadas culturas, determinados locais, nós não queremos mais. Tem que ajustar, tem que mudar. Mas vai falar, o Banco Central falar isso. É complexo falar isso. É mas como administrador e como gestor, zelando pelo dinheiro público, eu tenho que falar. Para poder isso aí ser reverberado e a gente mudar a política. No popular, né, Cláudio? É como falar assim, o ditado que diz, está dando murro em ponta de faca, né? Agora, você me lembrou aí um aspecto, né? E eu lembro aqui, vou fazer uma homenagem ao professor Tejon, Luiz Tejon Megido, né, que é uma grande voz do nosso agro, e ele disse que aprendeu com o Shinji Nishimura, que foi o fundador da Jato, lá de Pompeia, da minha região natal. E o seu Shinji Nishimura dizia o seguinte, olha, fica atento no período de vacas gordas que vai chegar o período de vacas magras. Então, se prepare no período de vacas gordas para o período de vacas magras. É o que você comentou, né? Faça uma reserva, né? Prepara o colchão, né? Ou prepara o cobertor que o frio está chegando, né? Então, a homenagem aí ao fundador da Jato, né? O saudoso Shinji Nishimura, e ao nosso presente, o professor Luiz Tejon, uma grande voz do agro, né? E eu lembrei disso, então. Mas, Cláudio, eu queria que você falasse um pouquinho também dos desafios, né, que você vem enfrentando aí nessa maestria, cuidando de dois aspectos aí que são desafiadores, né? O crédito rural e seguro. Né? Como que você vê essas operações? Para onde a gente está caminhando, né? O que você está imaginando, pensando aí 24 horas que você pensa. Eu estou vendo que você é alta rotação, né? Você roda 5.000 RPM por minuto, né? Ronaldo, é uma coisa interessante. A gente começa a mexer com agro, começa a ter um pouco de experiência, aí começa a ver para onde caminha o crédito rural e, na sequência, para onde caminha essa parte de mitigação de risco, que é o seguro. É interessante, hoje, para depois voltar nesse tema, é que nós temos o Seguro Rural, que é uma gestão lá do MAPA, né, Programa de Incentivo ao Prêmio de Seguro Rural, que é o PSR, e temos o Proagro, que é um programa de garantia da produção dos produtores, garantia da atividade agrícola. Né? Então, quando você tem o Proagro e o PSR, o que nós temos? Nós temos um seguro privado, seguradores privados rodando, e um seguro público, onde aqui você tem a seguradora e a resseguradora, e na outra você tem o governo federal,
e o Tesouro, né? Você tem o produtor... Governo Federal ou Banco Central? Na verdade, é o seguinte, você tem o administrador do programa, que é o Banco Central, onde eu recebo um prêmio, a gente chama de adicional, mas é uma espécie de prêmio do produtor, e o Tesouro Nacional paga outro pedaço que é subsidia. Só que na hora que você vai fazer o cálculo atuarial, vai olhar tudo, imagina só, nós já temos algumas regiões e culturas do país que estão dentro do Proagro, que a alíquota de equilíbrio seria 50%, 60%, 70%. Eu pergunto, uma seguradora ia dar um seguro para uma região dessa, nesse nível? Não ia dar. Mas é um programa de governo. Vamos incentivar a produção de alimentos. Ok, ótimo incentivar isso. Realmente é importante. Mas quando você vai olhar, 70%, 80% está segurado no Proagro, é soja, milho, trigo. Então, não é bem assim. É alimentos, mas não é bem essa situação. Então, vamos tratar um pouco disso aqui. Primeiro, atividade agrícola no país. Nós temos algumas mudanças, temos algumas estruturas. O que os agricultores têm que olhar? Como que está aquela região, o que tem acontecido, e se tiver algum tipo de eventual risco de ter alguma perda, algumas coisas, eles já tinham que estar pensando em quê? Num seguro, numa mitigação de risco, em melhoria da atividade, em melhorar a tecnificação. As boas práticas. As boas práticas agrícolas. Integração lavoura, pecuária, floresta. Plantio direto. Plantio direto. O plantio direto, nós estávamos no evento, você lembra? Nós estávamos lá um do outro. Isso. O professor falou... Sistema plantio direto, vamos diferenciar, hein? Sistema plantio direto. Tem não sei quantas mil pessoas que dizem que faz plantio direto. Mas o professor falou, olha, não é bem assim, eu comentei com você. É a mesma percepção que nós temos no banco, porque nós temos os dados de todas as operações de crédito rural do país. Então, nós no Banco Central desenvolvemos um sistema onde todos têm que entrar com o dado da operação, a coordenada geodésica, que eu vou falar dela daqui a pouco, que todo mundo me criticou o dia que nós queríamos botar isso lá. Demorei quase um ano para convencer a diretoria do banco que Imagino. Esse maluco, 2019, 2020, vamos botar a coordenada geodésica. Não, isso não serve, para isso vai dar de cabeça. Nós não tínhamos tecnologia para isso, até a área de TI do banco ficou meio assim. Falei, cara, hoje é a referência não só do Brasil, mundial. O único banco de dados geolocalizado que existe em Banco Central é o nosso. Você chegar para mim, Cláudio, onde é que tem uma produção? Eu olho a produção e olho com satélite. Então, voltando nessa parte da agricultura, o fato de ter a geolocalização, o planejamento, hoje se tiver um evento climático, Ronaldo, eu consigo calcular no mesmo dia, no dia seguinte, quais os créditos que estão ativos que foram afetados. Porque a gente tem a geolocalização como deles. Política pública, isso é fundamental, né? No Proagro, por exemplo, todo dia eu abro de manhã meu dashboard, vejo aqueles pontinhos vermelhos, caramba, tem muita gente perdendo aqui nesse local. Porque é onde tem a produção e eu vou ver os eventos lá. Então, a evolução da produção é o seguinte, tecnificação, qualificação, mitigação de risco. Mitigação de risco não necessariamente é só seguro, mas é a parte técnica. E aí, quando eu entro na parte de mitigação de risco, o seguro, o Proagro, o PSR, nós temos ondas que se confrontam. Não deveria ter sobreposição, deveriam ser duas políticas públicas. 2, nós não temos um fundo garantidor no Brasil. Agora, fazer um fundo garantidor, temos que pensar bem, porque nós não podemos resolver o problema só de um lado. Perfeito. Proagro e PSR hoje, o PSR já teve maior que o Proagro, hoje está menor. Mas se eu resolver o problema de um e não resolver do outro, como é que eu trato? E, na verdade, eu tenho que resolver quem está fora dos dois. Por exemplo, eu tenho no Centro-Oeste uma quantidade imensa de produtores. Será que a gente não poderia pensar no mutualismo? Porque o seguro é mutualismo, você mesmo comentou. Se muita gente tiver seguro, fica mais barato e com a cobertura fica muito maior. Então, podíamos ter... Posso dizer que dilui o risco? Muito. Não é questão de diluir o risco, sim. Para o agente financeiro, digamos. Para o agente financeiro dilui o risco, mas a fase mais importante, o seguro é calcado no mutualismo. Mutualismo precisa ter muita gente. Se eu só tenho no seguro rural 80% do seguro, só uma região que perde muito, qual é a chance de ter problema nesse seguro? Imensa. E a região que não perde nada, ele nunca quer estar no seguro, mas o dia que ele perde, ele faz o quê? Vamos renegociar as dívidas. Vamos fazer um programa de governo, vamos botar dinheiro público. Mas olha, e lá atrás, quando você pensou? Seria talvez mais barato para a sociedade, né, não ter que bater as portas do Tesouro para arcar com esse custo, né? Sim. Se tivesse um sistema de seguro e resseguro implantado.
Sim, não só sistema de seguro e resseguro, eu diria para você que hoje em dia nós não temos no sistema financeiro, há um tempo lá atrás, nos dias que eu era garoto, Nacional, Unibanco, tiveram uns problemas com os bancos que quebraram lá atrás, né? Sim. Que era o banco do guarda-chuva, né? O Nacional, o guarda-chuva esfacelou, né? Então, o que aconteceu? Na época, foi criado um fundo garantidor de crédito, teve um incentivo do Banco Central, mas hoje é todo privado, funciona. Todo depósito entra um pouquinho de recurso lá. E para que serve esse fundo? Para todos os depositantes receberem até aquele 250 mil, que a gente sabe, que é o FGC. E nas cooperativas tem a FGCOP também, que veio depois, para dar um mínimo de segurança daquilo ali e rodar. Mas isso aí tem mutualismo. Por quê? Todos contribuem com um pedacinho. Talvez, no fundo do seguro, vai fazer o quê? As seguradoras vão contribuir, todos eles vão contribuir um pouco para isso, né? Uhum. Mas para poder estruturar. E esse fundo poderia ser o quê? Vai resolver o problema da seguradora, de seguro público, seguro privado, vai resolver o problema de alguma região que perdeu a liquidez para ajudar. Então, é algo assim. O Brasil tem que pensar para evoluir isso aí. A gente está sempre à disposição para discutir. Eu já me coloquei à disposição de várias pessoas pela experiência. Por quê? A gente conhece o crédito, sabe quem perde e quem não perde. Nós conhecemos o prazo que nós administramos, sabemos quem perde. Agora você conhece os produtores também? E conhece alguns produtores. E o mais importante, tem produtor que eu gosto de vez em quando, mesmo sendo o Banco Central, os produtores estranham, a gente vai nas propriedades de vez em quando. Eu gosto de ir. Eu peço para as instituições financeiras, me levem nos seus clientes. Perfeito. Aí o produtor batendo papo com a gente, um dia falou para mim, Cláudio, meu vizinho é muito ruim de plantar. Eu acabei conseguindo ter o meu colchão de liquidez e hoje eu evito ficar no Proagro. Por quê? Porque eu consigo me financiar com a CPR, com o dinheiro que eu tenho. Eu produzo 200 sacas, 220 sacas de milho por hectare. Bom pra caramba, 50 hectares que ele tem. E eu vejo que tem pessoas que não investem na tecnologia. Então, essa é o segredo. Perfeito, muito Vamos bom. olhar como investir, como cada um produzir e ver para onde a gente vai chegar. Ele falou assim, eu perco, de vez em quando perco, mas eu tenho meu colchãozinho aqui. O dia que eu perco, eu boto dinheiro lá, resolvo, me viro. Muito bem. Você falou e eu fiquei curioso, lembrando que será que o banco que você falou, que eu estou pensando, que foi de um ministro que tinha um chapelão e que tinha um slogan que falava assim, o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerinos continua uma boa? Era esse banco? Não, esse banco também teve problema. Eu falei de um outro que tinha lá no Rio de Janeiro, nos idos de... Era o banco do Ayrton Senna, não sei se você lembra, que ele fazia a propaganda do guarda-chuva, da corrida. Ah, tá certo. Agora eu lembrei. Porque como eu comecei a trabalhar no Banco Central no Rio de Janeiro, eu peguei a turma que trabalhou nesse problema. Então, todos os problemas bancários que a gente acontece, esse era o problema do Bamerinos. O tempo passa, o tempo voa, a poupança Bamerinos continua numa boa. Mas não foi esse não, tá? Foi, não. Tá eu bom. Falei daquele do guarda-chuva porque eu lembrava, desde que eu era garoto, eu lembrei, né? do guarda-chuva. Eu era recém-formado, assim, eu já estava formado, já trabalhava. Sim. Aí era um banco do guarda-chuva. Ele teve um problema sério, né? Então ele quebrou. E assim, hoje em dia, Ronaldo, eu vou te dar um exemplo muito recente e que a gente viu lá nos Estados Unidos recentemente. E olha que o sistema financeiro americano não é tão automatizado quanto o nosso. Perfeito. De sexta para segunda, um banco quebrou. Por quê? Porque as pessoas ficaram com desconfiança. E sacaram. APP. O dinheiro foi todo embora. Imagina só, se todo mundo ficar com desconfiança de um banco e no final de semana inteiro fizer Pix tirando o dinheiro do banco. Cara, o estrago, segunda-feira tá lá. Certo. Acabou. É verdade. Então, é a confiança. Tá? O que eu quis dar o exemplo foi da confiança. As instituições financeiras, elas vivem da confiança. Óbvio que todas elas têm suporte, tem toda a estrutura para suportar. Lastro, né? Todos. Tem o tal que a gente chama, tem o dinheiro depositado no Banco Central. Toda vez que tem uma crise, eu tenho aquela reserva bancária que ele libera, como a gente fez lá em 2008, tornou mais simples, né? Assim, a crise veio, mas conseguiu o mercado se estabilizar, não ter problema. Então, a coisa que a gente toma muito cuidado é não estragar a situação das instituições financeiras. Apesar de todo mundo reclamar disso, é algo que tem que tomar tem que zelar cuidado, por isso. Né? Zelar. E o crédito rural, a gente tem que zelar, não, por exemplo, o Brasil é o único do mundo que mexe na taxa de juros, é uma intervenção direta. O melhor eu vou lhe dar um subsídio. Nós alteramos a lei lá em 2020, permitindo que o produtor possa receber o subsídio do Tesouro direto, pessoa física. Então, o ideal é o seguinte, vamos dar o subsídio no seguro, fazer aquela curva.
tirar o incentivo do crédito e dar o subsídio para o seguro. Aí é óbvio, quem vai dizer se a pessoa vai pagar mais ou menos juros? É o produtor quando chegar na instituição. Tentar forçar uma taxa de juros para o mercado nunca é tão bom. Perfeito. É óbvio, o juros do Brasil tá alto, tá bom, vamos trabalhar, vamos ter outras situações, mas na medida que a gente conseguir equilibrar, o produtor vai buscar o dinheiro dele num ritmo razoável e num preço bom, porque se ele for reconhecido pelo EF, que ele é de menor risco. Perfeito. Se ele é competente, né, ele merece uma taxa menor. Sim. E aí eu pergunto para você, né, a gente trabalha muito forte, você participou com a gente lá, né, nos deu a honra de estar no evento onde a Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto apresentou os primeiros resultados de mensuração de carbono no mundo tropical, né, o que vai nos levar a fazer jus ao pagamento por serviços ambientais com os créditos de carbono. A gente sabe que o produtor não vai ficar rico com isso, ele vai ficar rico porque ele vai melhorar a eficiência do sistema, né? Mas, e com isso reduzir custos, melhorar a produtividade e melhorar a rentabilidade e lucratividade da sua atividade. Mas como você enxerga essa possibilidade do produtor que adota boas práticas, né, ter um incentivo financeiro, seja no seguro, seja no volume de crédito, no prazo, na carência? Eu gostaria que você falasse, inclusive, voltasse a questão da CPR, inclusive CPR verde. Tá joia, Ronaldo. Obrigado. Vou tentar organizar essas ideias para falar por etapas. Talvez eu tenha embaralhado aí, você eu vou tentar desembaralhar aqui para resolver. Obrigado. Vamos lá. Para mim é o seguinte, o que nós construímos no Banco Central é um sistema que é o de registro de operações de crédito rural, que hoje no Brasil, como é que acontece? Qualquer operação de crédito rural que você vai pedir num banco, ele é obrigado a registrar no Banco Central. Então, quando ele vem no Banco Central, e nós pedimos coordenadas geodésicas, dados, a gente já faz uma avaliação inicial prévia do compliance ambiental e compliance legal. Uma pré-viabilidade, digamos assim. Se não passar no sistema do banco, ele não pode liberar os recursos. Correto. São 1.300 verificações em tempo real. Isso era inimaginável alguns anos atrás. Então, hoje a gente checa um determinado nível de atividade, se está razoável, a gente checa se essa atividade está dentro de uma área permitida, se não tem outra atividade no local. Até eu brincava que tinha uma época que o pessoal fazia plantação no solo, subsolo e nuvem. Ele pegava 3 financiamentos iguais em 3 instituições diferentes para poder fazer a mesma coisa e comprovar do mesmo jeito. Isso não existe mais hoje. Hoje a gente fala em andar, em andar. Ele faz em andar, ele não faz mais hoje em área não permitida, que é a terra indígena, o quilombola, essas coisas. Então, a gente tem essa checagem inicial. Então, só disso aí já dá uma segurança maior para quem está operando, tá? Perfeito. Aí, a partir do momento que você tem essa operação, a instituição financeira que conhece o cliente, ela pode entender quem é um pouco melhor, quem é um pouco pior, e ela tem liberdade para calibrar as taxas de juros. Então, na hora que nós começamos a fazer muito programa, você diminui meio ponto ali, diminui meio ponto do outro, meio aqui, meio não sei o quê, o tesouro vai pagando, ou eu faço um direcionamento, obrigo o banco a fazer essa prática, porque o produtor tem alguma certificação, eu tiro a liberdade do mercado de escolher quem são os melhores que vão ter os juros menores. Por quê? Nós estamos fixando isso. Então, o ideal é óbvio, o juro do Brasil ainda é caro. Gente, se você deixar o agente que está dando o crédito escolher quem são os menos arriscados, com certeza são esses que vão receber os melhores taxas. Agora, na hora que começa a fixar muito e entrar muito nesse termo, que eu acho que o melhor deveria fazer o seguinte, eu vou dar o dinheiro para o produtor para ele fazer o seguro, ou fazer a mitigação de risco. Se o banco, de repente, tiver uma qualificação técnica e não tiver mitigação, pode fazer de outra forma, investir em outra coisa. Então, eu acho que essa intervenção... Seria autorregulamentação. Uma autorregulamentação tutelada. Por quê? Porque perfeito. O banco vai olhar Sim, claro. o mínimo. E esse sistema ele dá transparência para a sociedade e para o produtor, e ele pode abrir para qualquer um a sua informação para que a pessoa conheça esse produtor, conheça o Ronaldo produtor um tempo atrás. Eu vou fazendo de novo uma metáfora. É mais ou menos os filhos, quando atingem aí 15, 17 anos, que você deixa ele sair sozinho, mas você está vigiando. É mais ou menos o que a gente chama da liberdade vigiada. Liberdade controlada e vigiada. Por quê? Porque toda operação de crédito rural tem a coordenada geodésica. O Banco Central tem acesso às coordenadas geodésicas, tem acesso a satélite. Você chegar para mim, tem um problema na propriedade tal. Eu vou lá, entro na imagem, olho, vejo e tenho como identificar. Tanto é que nós,
Hoje eu posso dizer, a nossa fiscalização de crédito rural é muito, mas muito maior do que antes. Por quê? Primeiro, tudo que puder barrar na entrada, a gente barra. Perfeito. E depois que entrou lá, eu faço uma rodada de olhar as propriedades. E nós estamos treinando uma IA. Hoje eu olho 500 mil no mês, no máximo. Eu quero treinar uma IA para olhar 500 mil. É um Big Data. Um Big Data de... Assim, o Big Data a gente está fazendo, que a gente está treinando um algoritmo para quê? Pegar a coordenada que já está lá dentro do banco, pegar uma imagem de satélite fornecida externamente, olhar os dois, fazer a comparação e dizer se tem razoabilidade ou não. E em breve nós vamos construir uma curva de custos da agricultura brasileira para botar no nosso sistema. Se você me chegar para plantar uma soja e botar que você está caindo no 20 mil por hectare, eu vou falar, olha, cara, tem algo errado aí. Exato. Que Volte legal. um pouco. E aí, voltando na parte que você embaralhou do seguro da CPR Verde e do produtor. Hoje em dia é o seguinte, o produtor consciente, ele preserva. 2, mercado de carbono, mercado de green bonds e tudo mais, ele ainda está muito incipiente, e principalmente no Brasil, por quê? Porque hoje em dia, você ter uma área de preservação, uma área de captura de carbono e tudo mais, ela não te dá tanta rentabilidade como às vezes você jogar aquilo no chão e fazer as coisas. É óbvio que o produtor consciente às vezes evita, mas ele tem prejuízo. Se um dia ele tiver um equilíbrio, onde esses fatores forem bem remunerados, outro dia eu tive conversando com o pessoal do ambiente, eles concordaram bastante comigo, é o seguinte, nós temos que dar um incentivo para que o produtor consiga arbitrar. Manutenção da biodiversidade e preservação. Vamos supor, eu tenho uma propriedade agrícola, eu tenho que preservar 20. Mas acho que se ele tem um incentivo bom para a captura de carbono, não, vou preservar 40, vou trabalhar em 60, ter o máximo de produtividade nesses 60 e nesses 40 ter a biodiversidade preservada. Perfeito. Mas hoje em dia você começa a ver o contrário. Eu começo a ver algumas operações agrícolas que a gente vai olhar aquilo economicamente e falo, cara, isso aqui não se sustenta. Esse produtor vai fazer algo além pela atividade. Então, hoje, acaba muitos produtores bons demais pagando pelo outros que não fazem tão bem. O justo paga pelo injusto, como diz o E muitas popular. vezes... E a gente tinha que separar isso. Mas só que, às vezes, você tem uma minoria que grita muito. Sim. Então, essa gritaria, às vezes, bate na gente. E essa parte que você falou do sistema de plantio direto, o Brasil, se você chegar... Metade do Brasil faz plantio direto. Aí o professor, aquele dia no evento, Professor foi muito Juca. claro. Professor Juca. falou, olha, nós fizemos um estudo, a gente acha que é muito menos. Aí eu fui, você estava do meu lado no evento, eu falei, Ronaldo, se tem um campo do nosso sistema que eu menos confio e que eu não tenho tanta capacidade de verificação hoje, é quando alguém diz que faz plantio direto. Por quê? Eu diria que muitas pessoas fazem o plantio direto e eu não tenho muito como conferir aquilo. E pela proporção que o professor Juca falou e pelo que nós estudamos, né, nosso monitoramento, é muito menor do que está no papel. Então, eu acho que é isso que a gente tem que aprender a separar. Perfeito, muito bom. Precisamos incentivar a melhoria de qualidade do que a gente está fazendo, né, Cláudio? Eu acho que esse é um ponto. Fala da CPR Verde um pouquinho, se possível. Vamos lá. Eu acabei esquecendo desse ponto que você tinha perguntado, mas vamos voltar nele. A CPR Verde, há um tempo atrás, teve um decreto, lembra? Decreto que falou disso. Nós tentamos deixar o mais transparente possível no sistema para que as pessoas pudessem entender, mas em breve a gente vai ter condição de receber algumas informações das CPR das bolsas e eu quero, com essas informações, disponibilizar para o mercado. Nós vamos, dia 2 de abril, quer dizer, daqui a alguns dias, começar a receber essas informações mais detalhadas e estruturadas dentro do Banco Central, onde dentro dessas informações vem o número do cadastro ambiental rural, a gente vai poder ter condição de olhar a conexão daquilo com a propriedade. E aí, a partir do momento que essa conexão estiver disponível no nosso banco de dados, tiver o produtor com as informações das operações de crédito rural dele, e ele podendo disponibilizar isso tudo para fora, a operação ele já pode disponibilizar. Quando tiver essa CPR ele puder disponibilizar para fora, aí o que vai acontecer? Nós vamos ter condição de quem for investir nessa CPR e nessa propriedade poder conseguir olhar, pelo menos minimamente, pelas informações que tem no nosso banco de dados e as informações que ele vem a colher, se aquele produtor realmente ele tem uma pegada sustentável.
O Mapa recentemente fez o quê? O Ministério da Agricultura, um banco de dados lá no SERPRO, no sisteminha que nós vamos em breve acessar e trazer uma cópia para nós, para olhar, de quê? De produtores que praticam atividade sustentável, práticas mais adequadas, práticas melhores. Só que ele criou, eu vou dar meio por cento de desconto na taxa de juros. Eu entendo que bastava ele trazer isso aí para as IFs, que as próprias IFs iam tutelar isso aí. IF, instituições financeiras. Desculpa, às vezes a gente usa o termo no banco. Perfeito. A gente traria, assim, se essa informação chega para uma instituição financeira, assim, o Ronaldo tem uma produção muito boa, ele faz a integração, ele preserva, ele tem a biodiversidade na propriedade dele. Poxa, o Ronaldo merece. Ele é muito menos arriscado que o vizinho dele. Então, daria um incentivo natural. Mas já foi feito incentivo governamental de meio. Perfeito. Mas eu acho que com o tempo isso aí deveria ser o mercado se ajustar. As próprias instituições fazerem isso ao longo do tempo. Basta que ela tenha informação. E até mesmo esse produtor da CPR Verde, ele pode fazer um investimento de um fundo. Se ele pegar a informação dele, que ele tirou, que está no site do banco, ele não vai levar. Ele vai autorizar o fundo a olhar. O fundo olhar a informação, o fundo vai olhar, pô, essa informação é boa, isso aqui está legal, eu vou dar. Vou pagar mais para ele, vou dar um retorno melhor para ele. Maravilha, você já me deixou cara a cara com o Gol, né? E eu vou perguntar então, como está a evolução do acesso aos créditos verdes, ou green bonds, né? E como você enxerga isso, esse potencial de investidores internacionais a ajudarem a financiar a nossa agricultura sustentável? Cara, nós começamos a criar um birô de crédito rural do Banco Central, só que o Banco Central não quer ser birô de mercado, nada disso. Eu estou tentando ver se eu consigo conectar essas informações com os birôs de crédito no país. E o seguinte, nós criamos um sistema que ele já tem a primeira fase dele pronto. Outro dia até me perguntaram na imprensa. E eu falei num podcast, vou falar de novo aqui. Você, Ronaldo, é um produtor rural. Você entra no site do Banco Central, GovBR, Prato Ouro, para ter uma certificação que você é você mesmo. Aí você vai poder olhar de 2013 para cá, sendo que de 2020 para 2021 já tem a coordenada geodésica, tudo que você teve de crédito rural no país. Aí você o seu histórico, o meu histórico. Seu histórico, mas dentro do Banco Central. Correto. E aí você pode escolher disponibilizar para o Cláudio, ou para um fundo, ou para qualquer investidor, desde que ele tenha o GovBR também, Prato Ouro. E aí você diz para ele, eu quero que você olhe minhas informações até 180 dias, porque a gente não deixou aberto. Você, eu quero deixar aberto sempre. Não, porque você tem sigilo bancário, tem um monte de coisa, então Perfeito. A gente fechou a 180. Aí você escolhe esse produtor, essa pessoa que quer investir no Ronaldo, sim, e aí deixa aberto. Olha, eu vou deixar aberto, consolidado, vou deixar tudo aberto, operação por operação, de 2020 para cá, porque tem a coordenada geodésica para você olhar. Então você vai poder olhar todas as suas operações, seu histórico de pagamento, que você produziu, que você entregou, quando você liquidou. Entendi. Se eu for comprar uma máquina, o fabricante da máquina vai poder olhar. Vai olhar e falar, não, esse cara é um bom pagador, eu vou facilitar para ele. Isso já está disponível no site do Banco Central. Que legal. Que é o Sistema de Acesso às Informações de Crédito Rural. Né? Depois eu posso até passar o link para você. Ótimo. E nesse sistema, nós vamos agregar o quê? As informações dos registros das CPRs nas bolsas, dos títulos de crédito que estão nas bolsas. Nós vamos agregar informações de mais parte do sistema financeiro, que não é crédito rural. E vamos agregar as informações ambientais. Então, isso são etapas. A primeira etapa está pronta. O sistema do crédito rural, Banco Central, está lá, tudo. Segunda etapa, informações das bolsas. Começamos a captar de uma forma organizada agora em fevereiro. Agora em 2 de abril. Né? Fevereiro estava na data, mas é 2 de abril. 2 de abril é a informação. Aí, depois de um tempo, vem para esse sistema. Depois que esses dois estiverem no sistema, a gente estamos construindo acordo de cooperação técnica com os órgãos ambientais, já temos alguns, já temos com o IBAMA, por exemplo. Vamos trazer informações deles para cá. Aí, no mesmo sistema, você vai acessar tudo. Em breve, depois que tiver tudo isso aí organizado, a gente vai tentar agregar as outras informações que estão no Banco Central das outras áreas de crédito no sistema financeiro. Então, nós teremos as informações. Não é o Banco Central que vai dar crédito nem nada, mas ele vai ser só um redutor de assimetria de informações. Essas informações para os bancos, uma vez que estão no Banco Central, já estão disponíveis.
e para fora dos bancos estão aí. Então, nós vamos aumentar a concorrência. Então, o Ronaldo é um produtor, tudo certinho. Eu tenho investidor de CPR Verde. O Ronaldo quer emitir uma CPR Verde para ele está disposto a fazer isso. Você vai lá, você consulta meu histórico, olha aqui. São informações confiáveis, porque estão dentro do regulador. A gente trabalha, o que a gente mais trabalha no banco é para ter a confiabilidade do que está lá dentro. O que não serve, a gente não quer tirar. Não quer nem receber lá, eu quero tirar de lá. É isso. Muito bom, excelente. Fico feliz. Cláudio, parece não, né? Você já comentou que haverá um evento sobre seguro no Brasil esse ano. Está programado para frente, aí não lembro a data, né? Mas o que você espera? O que vai ser esse evento? O que você espera, né? Que a gente possa evoluir? Fale um pouquinho disso para a gente. 8 e 9 de abril, a Associação Latino-Americana de Seguros Agrícolas, Seguros Agronômicos, né? Que é a LASA. E eu fui convidado para um painel que nós vamos discutir exatamente mitigação de risco e seguro. Aqui em Brasília? Aqui em Brasília, presencial. Presencial. E você sabe já onde vai ser? Eu recebi o convite, mas ainda não tem não, mas eu posso até te passar os detalhes. Maravilha. Porque eu tenho que mandar minha apresentação até semana que vem, então... Maravilha. Se for aberto, né, e puder compartilhar... É aberto, vai ter participação, não sei como é que são as inscrições, e eu não sei como é que é a regulação, se todos podem se inscrever, mas eu acho que, sendo em Brasília, não deve ser tão complexo de ir. E eu vou participar de um painel junto com outros estrangeiros e outras pessoas ligadas à mitigação de risco de seguro rural. Vou levar a minha experiência de Proagro para outros países e mostrar um pouco disso e falar sobre as nossas percepções e experiência que eu tive. Porque no Proagro a gente é um seguro, é uma espécie de seguro público, é um programa de governo, mas é um seguro público, que nos últimos anos pagou mais de 25 bilhões de reais. Se nós formos olhar em termos de Brasil, em termos de seguradora, acho que entre 200 e 300 mil contratos por ano garantidos. Então não é um negócio tão pequeno assim. Perfeito, maravilha. Tem prestado um belo serviço ao país, né, e ao nosso agro. Ô Cláudio, a gente já está caminhando aí, né, para o final, e rapidinho eu queria que você falasse a sua expectativa em relação à COP30, né, que vai ser realizada aqui no Brasil em novembro, em Belém. Como que você linka isso com sustentabilidade para finanças e para o crédito rural e o seguro rural, seguro agrícola, melhor dizendo? Nós temos uma área do banco já engajada em preparação da COP30. Ano passado, às pressas, eu fui chamado para fazer uma apresentação na 29, eu fiz remota aqui do Brasil, lá de Baku, porque era uma apresentação que tratava de medidas concretas do agro e eu mostrei para eles que a gente tinha no crédito rural uma medida concreta de quê? De que nenhuma operação que batesse dentro de alguma área vedada, reserva indígena, unidade de conservação e tudo mais, ela seria autorizada isso em tempo real. E na COP30 a nossa expectativa é que a gente possa demonstrar tudo isso que a gente tem desenvolvido no nosso agro. Porque muita gente não conhece isso que eu estou te falando, desse sistema. Sim, claro. Porque, assim, eu posso até, a agricultura totalmente sustentável, assim, com todos os detalhes, não vai ser para todo mundo. Mas nós precisamos que, no mínimo, o agricultor padrão do Brasil siga as regras ambientais, que são muito mais rígidas, esteja estruturado. E a gente tem a condição de mostrar para o mundo, olha, aqui no Brasil, todos estão nessa regra. Se tiver alguém fora, nós vamos trabalhar para que ele não participe mais da agricultura. E aqueles que têm uma atividade diferenciada, que eu gosto de chamar de adicionalidade, que tem uma atividade diferenciada, o nosso sistema de informações que a gente criou, e esse que eu te falei que o produtor pode permitir, ele vai evidenciar isso. E essa pessoa vai poder evidenciar para o mundo. Então, a gente espera na COP30 que as pessoas, pelo menos na nossa área agrícola, consigam enxergar o que a gente já está fazendo e consiga mostrar para o mundo, não só para o Brasil, como para o mundo, o quão que nós investimos em ter uma agricultura sustentável e adequada. Não vamos ter todos, a gente sabe disso, isso é achar até que vai uma falácia, falar utopia, que vai ter né? tudo, Utopia. uma utopia, mas maioria... nós vamos demonstrar que quem está lá no processo, acessando o crédito, está cumprindo no mínimo uma parte legal e infralegal, e dentro dos que estão no métier do crédito, condição de separar os que têm adicionalidade.
É isso que eu acho que a gente deve demonstrar. É separar o joio do trigo. Difícil, mas queremos fazer isso. Maravilha. Bom, por fim, né, eu gostaria que você passasse aí um conselho para as instituições financeiras, ou agentes de crédito e os produtores rurais. O que você diria, uma mensagem aí para os bancos, as cooperativas de crédito que operam com o crédito rural e os produtores que são os tomadores? Conselho é muito complexo, até eu queria demais, mas eu gostaria de passar uma mensagem para todos que estão nesse mercado, é o seguinte: invistam em tecnologia, invistam em conseguir tutelar seus clientes e os produtores. Preservem sua propriedade, preservem seu meio de produção e fiquem muito ligados com a biodiversidade. Porque eu lembro até hoje, quando garoto, meu avô falava: se você chegar perto da nascência, não chega lá, tranca aquilo ali é principal na propriedade e tudo mais. Então, hoje a gente tem que ver o seguinte: investir em tecnologia, você consegue controlar e fazer tudo dentro de um centro de controle e conhecer seus clientes. E da propriedade é uma eventualidade, porque hoje no satélite, no drone, você consegue controlar tudo. E o produtor, investe em tecnologia. Porque hoje em dia o Brasil, principalmente porque a gente tem vários centros de pesquisa, tem até uma excelência aí que é a Embrapa, que tem, o Banco Central tem convênio com a Embrapa, conversa muito, ela vai te trazer uma capacidade tecnológica de produzir excelente. O Brasil é top no mundo em tecnologia, mas nessa parte de preservar a biodiversidade, olhar os eventos climáticos, a gente está apanhando um pouco em algumas áreas. Então nós temos que investir para melhorar isso. Muito Essa bem. é a minha fala. Tá? Maravilha, maravilha. Muito obrigado. Eu vou até aqui render uma homenagem à Embrapa e lembrar que ela está passando por um aperto financeiro muito grande, né? Políticos, nossos deputados, senadores, prefeitos, vereadores, líderes, cooperativismo, sindicato, agricultura, vão dar atenção para a nossa NASA da agricultura tropical, né? Ela está com déficit e a gente ficou sabendo recente que o nosso querido professor Roberto Rodrigues talvez venha a ombrear, melhor dizendo, né? Um recurso que a iniciativa privada, através da CNA e as federações de agricultura, vai ajudar a nossa Embrapa aí, que está passando um aperto danado. E também que ela possa trabalhar mais ligada ao sistema produtivo através de parcerias público-privadas. Né? Mas assim, a gente tira o chapéu para o trabalho da Embrapa, as universidades, institutos, né? A nossa agricultura é baseada em ciência. E hoje também eu estou com a camisa aqui do GRAS, né, que é o Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Nós evoluímos muito, felizmente, né, na sustentabilidade. A nossa agricultura tropical é a mais sustentável do mundo. Então, homenagem aos produtores, mas se precisar de crédito, né, faça bem feito o dever de casa, não é isso, Cláudio? Exatamente, Ronaldo. Temos que fazer bem feito e a agricultura sustentável para nós é o futuro. É a agricultura que preserva, porque vai usar aquela terra por muito tempo e deixar para os filhos, nossos filhos e netos, né? Netos, né? Isso é importante, muito importante mesmo. E assim, nós estamos no caminho certo. A gente só tem que calibrar e ajustar e, como você falou antes, separar os que a gente não quer que estejam ali, vamos tirar fora e deixa que o mercado selecione os que estão aí, escolha os melhores. Muito bem, maravilha. Cláudio, eu estou muito agradecido, muito feliz, muito honrado, né, com a sua contribuição aqui, fantástica. Né? Eu fiquei maravilhado ano passado ao conhecer você e agora mais ainda aumenta a minha admiração e a gratidão pelo que você está fazendo com toda a sua equipe, né, em prol da sustentabilidade do nosso agro. Vamos melhorar, né, aperfeiçoamento contínuo, vamos mostrar isso para a sociedade, né, e o Brasil tem esse compromisso, eu fico feliz, muito, muito obrigado por você ter tirado esse tempo para compartilhar aqui com o nosso público. Eu que agradeço, Ronaldo. É um prazer estar aqui e nesse bate-papo tão interessante que nós tivemos nessa manhã. Falamos até mais do que deveríamos, mas eu fico muito satisfeito, honrado e só agradeço e sempre à disposição para atender todas essas demandas. Se a prosa é boa, né, a gente não vê o relógio caminhar, né, e o tempo passa, o tempo a gente não percebe, mas pessoal, eu gostaria de agradecer muito e lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante mineral misto que é mais nutrientes. Um grande abraço, fiquem com Deus e até breve.